Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o programa Defesa da Fé. E hoje estou aqui com o presidente do Instituto Cristão de Pesquisas, pastor Natanael Rinaldi. E o tema desse programa é sobre os adventistas. E nós já vamos começar o programa perguntando: pastor Natanael Rinaldi, os adventistas são evangélicos? Não. Não são evangélicos, Não pastor? são evangélicos. Não negamos que eles pretendam ser considerados como evangélicos. Porque a maior parte das pessoas imaginam ou pensam que eles são evangélicos. Exatamente, mas eles se aproveitam da ingenuidade da maioria dos nossos pastores para se infiltrarem nas igrejas evangélicas como sendo evangélicos, quando eles, no seu meio, reconhecem que a igreja adventista ela é uma igreja considerada por eles como remanescente, a única igreja que sobrevive ao chamado cristianismo apóstata. Então, veja bem, como na igreja de Laodiceia havia aquela colocação: tu não és frio nem quente, tu és morno, vomitar aqui da minha boca. Então diz que no meio desse cristianismo nominal, apóstata, há um povo que se distingue dele, que são os adventistas, porque dizem eles guardam os mandamentos de Deus, e tem a senhora Ellen White como a profetisa que interpreta a Bíblia para eles. Então, pastor Natanael, para o adventista, os evangélicos, seria uma igreja apóstata? Sem dúvida, uma igreja morna, fria, um cristianismo apenas aparente, porque só eles se consideram o povo, vamos assim dizer, genuíno de Deus. Por isso, então, que eles pretendem, ou pelo menos nós percebemos através de testemunhos registrados nos seus periódicos, a evangelizar, ou seja, a levar os evangélicos para a igreja adventista? Exatamente, é a tática que adotam alguns grupos religiosos. Por exemplo, os maçons afirmam não ser uma religião. Por quê? Porque eles se infiltram no meio das religiões e ali podem fazer o seu campo de atividade e conseguir adeptos. A Seichonoe também declara não ser uma religião, mas ela não passa de uma religião. Mas por que nega? Para poder se infiltrar no meio de pessoas adeptas de outras religiões. O adventismo também quer fazer a sua colheita dentro das igrejas evangélicas, vender suas publicações, sua literatura, vender seus CDs, seus conjuntos musicais. E onde ele vai encontrar campo para essa atividade? Se não dentro das igrejas evangélicas. Mas, pastor Natanael, o adventista, ele acredita que pessoas evangélicas, tem muitas pessoas evangélicas nos assistindo nesse momento, certo, de muitas denominações. Então, na mente do adventista, ele acha que essas pessoas não são salvas? Não são salvas. Tem que ser da igreja adventista. Olha, eu quero avisar para você, Alberto, que os adventistas são muito mais perigosos do que imaginam. Porque, vamos dizer, as testemunhas de Jeová são declaradamente contra nós. É uma seita, você já vê logo. Agora, os adventistas não, eles se infiltram como se fossem evangélicos, mas entre eles paira aquela ideia central de que uma pessoa que não guarda o sábado não está salva. E uma pessoa que tem o domingo como dia de adoração a Deus tem o sinal da besta. Ora, se ele tem o sinal da besta, ele vai ser atormentado para todo sempre, conforme diz Apocalipse 14, versículo 9, 11 em diante. Então, a colocação deles é que nenhum cristão denominacional é salvo, a menos que venha guardar o sábado, porque, segundo o ensino de Ellen White, para que os benefícios da morte de Cristo possam nos ser atribuídos, é preciso que essa pessoa viva em harmonia com a lei. O que é lei para o adventista? É a guarda dos 10 mandamentos, notadamente o sábado. Ora, se os cristãos, de modo geral, não observam o sábado, porque fazia parte do antigo concerto, e o antigo concerto foi substituído pelo novo concerto estabelecido por Jesus Cristo, quem não está dentro desse ensino adventista está perdido. Está totalmente... E olha, pastor, realmente, eu estou aqui com algumas anotações, inclusive essas anotações saíram, é uma matéria da sua própria autoria, saiu na revista Defesa da Fé,
essa revista Defesa da Fé, na verdade isso aqui é um agrupamento das revistas, né? Mas nós tivemos aqui um artigo específico sobre esse assunto, sobre adventismo, com esse tema inclusive. São evangélicos os adventistas, e nessa revista nós temos algumas citações da revista Adventista. Por exemplo, a revista Adventista de março de 97, na página 16, ele diz assim: é o principal elo dessa ligação, devendo ser enviada, ou seja, a revista deve ser enviada àqueles pastores cujos endereços foram conseguidos. Aí continua, né? Embora, pelo que revelam as profecias, a intolerância para com a nossa igreja seja uma atitude que não será totalmente erradicada nos meios protestantes, o plano tem dado certo. Em muitos lugares, aquela ideia de que os adventistas são uma seita legalista vai sendo banida, e até batismos de pastores de outras denominações já foram efetuados. Agora você veja, quando esses pastores que foram evangélicos dão testemunho, e você gostaria que você fizesse a leitura de algum desses testemunhos, eles dizem que agora encontraram a verdade. Então todos os evangélicos estão na mentira, porque se um pastor evangélico dá um testemunho na revista de que agora encontrou a verdade, e a revista acata esse testemunho, é uma prova de que a direção da igreja está aceitando essa ideia. Mas, de pastor, na verdade, os evangélicos não têm nada a ver com... E o que me chama a atenção nessa declaração é que existe um plano, e que ele diz que o plano está dando certo, porque através dessa literatura, através das visitações nas igrejas evangélicas, nas casas dos pastores, eles estão, além de estar, ele diz aqui, em muitos lugares, aquela ideia de que a adventista trata-se de uma seita legalista já foi banida, e até batismos de pastores de outras denominações já foram efetuados. Portanto, o plano está dando certo. É certo. Veja só que absurdo. Agora, imagine só, irmão Alberto, que certos pastores denominacionais são tão por fora do que ensinam os adventistas, que eles proíbem nas suas igrejas que qualquer palestrante do Instituto Cristão de Pesquisa se apresente para ministrar esclarecimentos, porque eles reconhecem os adventistas como seus irmãos e, consequentemente, tudo que eles ensinam está correto. O desconhecimento... Só que os adventistas, eles querem ser reconhecidos como nossos irmãos, mas não nos reconhecem como seus irmãos. Exatamente. Quer dizer, muitos irmãos acabam reconhecendo os adventistas como seus irmãos, só que os adventistas não reconhecem você, evangélico, como irmão. Ele pode até falar que reconhece, mas na sua literatura não é isso que a gente vê. Exatamente. Eu vou ler aqui rapidamente essas duas aqui, pelo menos duas pequenos títulos em manchete que saíram na revista Adventista de agosto de 96. A primeira está na página 23, diz assim, está com letras garrafais: batizado ex-pentecostal Joel Ferreira da Silva, que durante 10 anos foi pastor da Igreja O Brasil para Cristo. Uma outra aqui: ex-pentecostais são batizados. Como resultado de um trabalho sistemático, veja assim, resultado de um trabalho sistemático realizado e tal, 11 pessoas da Igreja Assembleia de Deus em Várzea Grande foram batizadas. E tem mais aqui, ó, barreira vencida, uma outra manchete, notícia. Lago da Pedra, operação impacto levada a efeito com a presença de 400 pessoas todas as noites, até o mês de janeiro, mais de 140 foram batizadas. Agora preste atenção, destas 140, 40 vieram da igreja pentecostal. Então é um trabalho de proselitismo. Desonesto, deixar aqui uma desonesto, desonesto, porque entra como sendo irmãos, nós como sendo nossos irmãos. Quero fazer uma declaração para os pastores no Brasil, por favor, entre em contato com o Instituto Cristão de Pesquisas, peçam informações, porque os ensinos adventistas são contrários à fé cristã bíblica. Pergunte a qualquer adventista se ele tem certeza da sua salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não pode responder afirmativamente porque ele aceita um ensino de Ellen Good White
que está neste livro, O Grande Conflito, afirmando que a obra da redenção de Cristo não foi concluída na cruz, que Jesus hoje está efetuando um trabalho denominado por eles de juízo investigativo. Quando este trabalho de juízo investigativo for concluído, e isso acontecerá um pouco antes da vinda de Cristo, é que então os pecados dos adventistas serão tirados do santuário celestial, onde eles admitem que os pecados, ao eles se tornarem adventistas, foram transferidos deles para o santuário celestial. Hoje Jesus está fazendo o juízo investigativo desses pecados. Quando este trabalho de juízo investigativo for concluído, Jesus tirará os pecados dos adventistas do santuário celestial, transferirá para ele, dele passará então para Satanás, que é representado na literatura adventista como bode emissário. Quando Satanás for aniquilado, os pecados dos crentes adventistas serão cancelados. Ora, se um adventista morre hoje, ele não tem nenhuma certeza, porque ele tem uma causa pendente no juízo investigativo. Mas, pastor, bom, eu vou, você, meu querido aí, telespectadores, aguenta firme aí, porque me chamou a atenção uma coisa, quer dizer que não é só Jesus que perdoa a gente, então não é só Jesus que vai levar o meu pecado, parece que Satanás entrou aí no meio. Não é só Jesus, Jesus não leva pecado de ninguém. Quem leva nossos pecados e os pecados de todo mundo é justamente Satanás. Meu Deus, então isso ensina a igreja adventista, viu? Não é nós que ensinamos isso, não. Deus nos livre. Olha isso só. Aí é o adventismo. O adventismo crê que não é só Jesus que tira o nosso pecado. Ele tira e põe sobre Satanás. Põe sobre Satanás. Jesus, na verdade, não carrega nossos pecados. Agora você Pastor Reinaldo, não, nós vamos segurar um pouquinho, nós temos 1 minuto e eu preciso aqui apresentar para você o livro A Batalha, da editora Vida. Esse livro está fazendo o maior sucesso e você que é obreiro, você que é participante de estudos da Palavra de Deus, você não pode ficar sem esse livro, porque esse livro fala sobre o que é esse negócio de batalha. Surgiu tantos problemas hoje, né, pastor? Esse de batalha espiritual, tudo. E esse livro aqui, ele vai dar para você condições de discernimento. Então, adquira esse livro. Você pode ligar para o Instituto Cristão de Pesquisas 0800 17 5599. Ligue para o ICP e você adquirirá com preço, ele custa R$15 em qualquer livraria, mas no ICP você vai conseguir por apenas R$9. O livro A Batalha, você não pode deixar de adquirir um exemplar desse para você. Liga para o ICP gratuitamente e você adquire por apenas R$9 o livro A Batalha, da editora Vida, último lançamento. Esse é o programa Defesa da Fé. Nós vamos para os comerciais e logo após nós voltamos sobre esse assunto tão importante, Adventismo. O CPAD traz para você a maior oferta de Bíblias do milênio. Todos os tipos pelo menor preço. Ligue grátis. Você sente falta de uma revista especializada em religião? Então conheça Defesa da Fé. Informações, estudos e pesquisas religiosas atualizadas. Revista Defesa da Fé. Agora à sua disposição nas bancas e livrarias de todo o Brasil. Ligue e assine. 0800 17 55 99. O CPAD traz para você a maior oferta de Bíblias do milênio. Todos os tipos pelo menor preço. Ligue grátis. Convidamos você para participar do primeiro encontro nacional sobre religiões, seitas e heresias, que será realizado dos dias 12 a 15 de agosto próximo. Você ouvirá alguns dos maiores apologistas do Brasil, falando sobre a nova era, Espiritismo, Testemunhas de Jeová, movimento carismático e muito mais. Não percam esta oportunidade. Faça sua inscrição através da revista Defesa da Fé ou ligue 011 7396 1565.
Não se deixe iludir. Fique sabendo tudo sobre a sedução do cristianismo, Hitler, o quase anticristo, triunfando na batalha e provas convincentes da volta iminente de Cristo. Tudo isso nos livros da obra missionária Chamada da Meia-Noite. Ligue agora, 051-241-5050 e faça o seu pedido. 051-241-5050. Este é o programa Defesa da Fé do Instituto Cristão de Pesquisas. Você pode ligar nesse momento para o ICP e haverá sempre alguém para atender. O nosso telefone é gratuito. Ligue agora e seja um assinante da revista Defesa da Fé do Instituto Cristão de Pesquisa 0800 17 5599, como você viu já em nossos comerciais. E hoje aqui eu estou com o presidente do Instituto Cristão de Pesquisa, pastor Natanael Rinaldi, falando sobre o adventismo e sobre esse juízo investigativo, é isso? É isso. Eu estou perplexo, né? Realmente nós temos visto isso. Eu sei que muitas pessoas estão admiradas, mas os adventistas acreditam. Conta de novo essa história, pastor, não é possível. Vamos falar do início. Por que essa doutrina chamada juízo investigativo que aparece nesse livro, O Grande Conflito, de Ellen Good White? Como sabemos na história dos adventistas, eles, através do seu fundador, William Miller, ele estudando 2 livros, que hoje também os adventistas gostam muito de estudar, que é o livro de Daniel e Apocalipse, ele chegou com a leitura de Daniel 8, 13 e 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele interpretou o santuário como se fosse a terra. A purificação, disse ele, se faria pelo fogo. Logo, pensou ele, esse texto tem relacionamento com a segunda vinda de Cristo. Mas tinha o problema, 2.300 tardes e manhãs. O que significaria exatamente esse período de tempo? Então ele deduziu que esse período de tempo correspondia a cada dia um ano profético, com base em Números 14 e 34, quando o povo de Israel, por 40 dias visitando Canaã, para voltar de lá com a ideia de que a terra não poderia ser conquistada, Deus deu como castigo 40 anos de peregrinação. Sim, mas isso já é uma coisa subjetiva. Perfeitamente, mas ele interpretou, veja a colocação, interpretou. Em cima disso, ele já puxou para as 2.300 tardes de manhã, como se fossem dias proféticos, correspondendo a 2.300 anos. Então veja bem, meu ouvinte, meu telespectador. Isso já é uma hermenêutica aí questionável já. É uma especulação. Especulação total, porque eu não posso agora, então, eu vou me basear lá nos 40 dias, que deu 40 anos, e vou começar a inventar coisa. Então veja que isso é uma especulação já. Bem, os adventistas constituem uma seita que nós chamamos profética. Só trabalha com cronologia. Toda a pregação deles, nas praças, nos templos, é baseada fundamentalmente em dados cronológicos. Sem base na história real. Pura especulações. Escute só. Então ele tinha um ponto de partida. Que ponto de partida para chegar a um final, quando ele poderia anunciar a segunda vinda de Cristo? Ele pegou uma data preparada como sendo 457 a.C., a data quando foi dada a ordem por Artaxerxes para reconstruir o templo. Certo. O embelezamento do templo. E ele juntou com Daniel 9, 24 a 27, que fala das 70 semanas de Daniel a partir da reconstrução da cidade de Jerusalém. 2 coisas distintas, a reconstrução do templo e a reconstrução da cidade. Então ele entendeu que essa data para a reconstrução da cidade era 457 a.C. Fez um simples cálculo de diminuição, tirou 457 de 2.300 e deu 1843, e ele passou a anunciar que a segunda vinda de Cristo se daria em 1843. E qual era esse ano, pastor, quando ele descobriu isso? O senhor lembra? Ele nasceu em 1830, lá pelo ano de 1835, por aí, mais ou menos. Aí ele começou a ensinar isso para a igreja. Ensinou para a igreja. Que igreja que ele era? Ele não ensinou para a igreja. Ele ensinou para os evangélicos denominacionais.
Ah, certo. Até que se formou a Igreja Adventista, saída desse As pessoas grupo. começaram a sair acreditando nessa promessa que Jesus viria em 1843. 1843. Bom, Certo. chegou a data aprazada, nada aconteceu. Óbvio. Jesus não veio. Porque é muito claro, Mateus 24, 36 de lá, diz, daquele dia e hora ninguém sabe. Logo William Miller especulou com essa interpretação. Ou mesmo em Atos, que Jesus disse, não vos pertence saber os tempos e as Isso, estações que Atos 1 o e Pai 7. estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos Verdade? 1 e 7. Agora, quando se deu o primeiro fracasso, então dentro do movimento houve aquela inconformação. Como? Nós estávamos corretos, baseamos-nos em em Daniel 8, 13 e 14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Como não aconteceu? Alguém dentro do movimento disse assim, bom, Miller, você contando a partir do ano 457 e 2.300 anos, você omitiu um ano, porque você incluiu o ano de partida, quando você teria de começar um ano após. Então você contou exatamente 2.299 anos. Para a conclusão dessa vinda de Cristo, deveria ser 2.300 anos. Aí mudaram a data Para de 1843. 1843 para 22 de outubro de 1844. Vou repetir, 22 de outubro de 1844. E uma característica, quando você pega os livros das Testemunhas de Jeová e você nota uma data repetida, que é 1914, segundo ele, foi quando Jesus voltou. Só que ninguém viu? Foi Só que invisível, ninguém né? viu. O Adventista tem outra data que é repetida frequentemente nos seus livros, que é 22 de outubro de 1844. Pastor Reinaldo, deixa eu lembrar aqui o telespectador que ouve o programa Defesa da Fé. Você sabe que as Testemunhas de Jeová também são um grupo proveniente de dissidentes do movimento adventista. Exatamente. Então são seitas chamadas seitas proféticas. Tá certo, pastor? Exatamente. Pode continuar. Bom, chegou nessa data, 22 de outubro, a fé daquele grupo de pessoas se tornou maior, a ponto de, repetindo também como fazem as Testemunhas de Jeová quando anunciam o Armagedão, as pessoas que integravam o grupo venderam suas propriedades, outros doaram. Isso tudo nos Estados Unidos, pastor? Foi nos Estados Unidos. Abandonaram a escola das crianças, os homens pararam de trabalhar, por quê? Não precisava mais nada, 22 de outubro eles seriam arrebatados para o céu. Chegou aquela data, o maior fracasso. Esse acontecimento é chamado pelos próprios adventistas no livro Fundadores da Mensagem como o grande desapontamento. Ora, e que desapontamento. Veja bem, que grande desapontamento. Bom, não aconteceu a profecia dada. Dentro do movimento, de novo, um cidadão começa a matutar, a tentar buscar explicações, não é? Buscar. Se estavam certos os cálculos, por que não aconteceu? Então ele teve, segundo o livro Administradores da Igreja, ele teve uma visão. Nessa visão ele viu que Jesus, ao invés de vir à terra, que era o santuário que seria purificado pelo fogo, dando em consequência o arrebatamento da igreja, o aniquilamento dos ímpios e a ida da igreja para o céu, ele teve uma visão que Jesus saiu do primeiro compartimento do santuário celestial para o segundo compartimento, exatamente no dia 22 de outubro de 1844, para levar a efeito a obra final da redenção que não tinha sido concluída na cruz. Jesus saiu do céu e entrou no céu. Para cumprir... Para começar esta obra de juízo investigativo. Então diz aqui, nesse livro, O Grande Conflito, na página 420, durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento, ou seja, segundo os adventistas, Jesus subiu ao céu no ano 31 da nossa era. Até 1844, ele ficou por 1813 anos no primeiro compartimento do santuário celestial. O sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro.
Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, que era chamado o dia da expiação, Certo. semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, vou repetir, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, o que implica que a obra da redenção não está concluída na cruz. Meu Deus, que bárbaro. Escuta, Agora, mas pastor... você abre a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1, e você encontra no versículo 3 uma declaração enfática do apóstolo que escreveu essa carta, dizendo o seguinte: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, o verbo havendo feito dá a obra de Cristo concluída na cruz. Como também nós lemos em 1 Pedro 2:24, o apóstolo declara o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então, na cruz, Jesus concluiu a obra da redenção e carregou sobre ele nossos pecados. Meus irmãos, mas isso não isso é... Isso é uma fábula, pastor. Isso é uma fábula, uma história para... É mais fácil você não crer do que crer num negócio desse, meu Deus do céu. Então aqui está dizendo que a obra da redenção não está completa. Agora veja quando vai concluir. Vai concluir quando Jesus terminar esse juízo investigativo, que vai se dar um pouco antes da sua volta. Quando ele concluir? Quando Cristo, pelo mérito do seu próprio sangue, remover do santuário os pecados do seu povo, que não estão apagados, estão lá registrados. Ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arrostar a pena final. O bode emissário, no capítulo 16 de Levítico, representando na literatura adventista Satanás, era enviado para uma terra não habitada para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e do seu povo e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. Agora você abre o livro de Levítico 16 e você encontra no versículo 5, quando eram escolhidos 2 bodes, no dia da expiação, diz o versículo 5: e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado. Pergunta: Satanás faz expiação pelo pecado? Mas de jeito e ele nenhum. representa o bode emissário. Diz aqui, não era uma expiação só com um bode, o bode expiatório. Era com os 2 bodes, os 2 bodes. O expiatório e o emissário. E o emissário. Versículo 10. Mas o bode que cair sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele. Então, o bode emissário representa Satanás e Satanás faz expiação pelo nosso pecado. Meu Deus do céu, que absurdo. Pastor Reinaldo, vamos segurar aí. Eu vou chamar os comerciais, nós vamos voltar sobre esse assunto do bode emissário e do bode expiatório. Fique conosco, não desliga a sua televisão. E eu quero dizer para você que esse assunto é muito importante. Nós estamos falando aqui sobre adventista, porque tem muita gente que pensa que os adventistas são evangélicos. E o pastor Nathanael Rinaldi, aqui, o presidente do Instituto Cristão de Pesquisa, está mostrando fartamente com o material da Palavra de Deus que se trata de uma seita profética. Fica conosco, no próximo bloco nós vamos falar sobre bode emissário e bode expiatório. CPAD traz para você a maior oferta de Bíblias do milênio. Todos os tipos pelo menor preço. Ligue grátis. Você sente falta de uma revista especializada em religião? Então conheça Defesa da Fé. Informações, estudos e pesquisas religiosas atualizadas. Revista Defesa da Fé. Agora à sua disposição nas bancas e livrarias de todo o Brasil. Ligue e assine. 0800 17 55 99. Não se deixe iludir. Fique sabendo tudo sobre a sedução do cristianismo.
Hitler, o quase anticristo, triunfando na batalha e provas convincentes da volta iminente de Cristo. Tudo isso nos livros da obra missionária Chamada da Meia-Noite. Ligue agora, 051-241-5050 e faça o seu pedido. 051-241-5050. CPAD traz para você a maior oferta de Bíblias do milênio. Todos os tipos pelo menor preço. Ligue grátis. Esse é o programa Defesa da Fé do Instituto Cristão de Pesquisas. Nós estamos falando hoje sobre os adventistas, que eles não são evangélicos. E para falar sobre esse assunto, está aqui o pastor Natanael Rinaldi, presidente do Instituto Cristão de Pesquisa, ICP. Pastor Natanael, sobre esse negócio aí que Satanás carrega o pecado, olha, honestamente, só quem não estuda a Bíblia pode acreditar numa história dessa. Agora eu pergunto solenemente, qual a igreja evangélica que tem esse ensino para admitir que os adventistas são evangélicos como eles são? Veja bem, que ensino? O ensino de que existem dois bodes, não é? O emissário expiatório. Para os adventistas, o bode emissário é Satanás. Portanto, ele leva o pecado. O seu pecado será levado por Satanás. Existe alguma igreja evangélica que crê num negócio desse? Eu desconheço. Agora vamos ver exatamente isso. Voltando ainda a Levítico 16, diz aqui a partir do versículo 21, quando Arão fazia a purificação do lugar santo dos santos, ele saía, colocava suas mãos sobre a cabeça do bode emissário, como diz aqui, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Ora, se na simbologia ou tipologia o bode emissário representa Satanás, quer dizer que vão ser confessados a Satanás os nossos pecados. Depois de confessar os pecados, colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária e o enviará para o deserto. Vou repetir a leitura. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária. Agora vamos partir para Isaías 53, versículos 11 e 12. E você vai encontrar aqui nesse capítulo 53, essa declaração. Diz assim, o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito, com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele foi ferido, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Pergunta a você, Alberto. O profeta Isaías, no capítulo 53, está falando de quem? Do Senhor Jesus. Ou está falando do diabo? Mas é óbvio que é do Senhor Jesus. Todo cristão sabe que está falando do Messias, de Jesus. Agora, o versículo 6 do capítulo 53 de Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sobre Jesus, pergunta a você, meu amigo ouvinte, ou telespectador. Sobre Jesus ou sobre Satanás? É claro, é óbvio que o Escritor está falando de Jesus Cristo, repetindo 1 Pedro 2,24. Ele levou sobre si nossos pecados sobre o madeiro. Quem? Jesus. Como também João 1,29. João Batista apresentou Jesus Cristo quando vinha o batismo, Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui está claro,
Quando assim Satanás será para sempre banido da presença de Deus e do seu povo, eliminado da existência na destruição final do pecado dos pecadores. Por quê? Porque Jesus colocará sobre ele os pecados daqueles que se tornaram adventistas. É uma crença muito diferente da fé evangélica. Pastor Natanael, eu vou chamar agora aqui, vou apresentar agora para o nosso amigo telespectador o livro A Batalha da Editora Vida, um livro muito importante para você que é estudante da Palavra de Deus, para se preparar, porque hoje nós vemos tanto ensinamento sobre espíritos territoriais, figuras de demônios com tentáculos, e a gente quase não tem informação sobre tanta gente falando sobre demônio e tanta coisa. Então, esse livro aqui vai te dar condições, vai te mostrar uma série de coisas com provas bíblicas para que você tenha, então, condições de estar se preparando para esse trabalho tão importante. Então, adquire esse livro, A Batalha, em qualquer livraria evangélica, você adquire por R$15, e no ICP, você ligando agora para o Instituto Cristão de Pesquisa, você vai adquirir por apenas R$9. E também esse livro aqui, Caminhando pela Bíblia é uma obra que procura ensinar a palavra de Deus em todos os seus mais importantes pontos. Esse livro também você encontra na livraria por R$13, mas no Instituto Cristão de Pesquisa por apenas R$7. Então ligue agora no 0800, é uma ligação gratuita, 0800 17 55 99, e seja também assinante da revista Defesa da Fé do Instituto Cristão de Pesquisas. Eu estou aqui com o pastor Natanael Rinaldi falando sobre adventismo, e eu quero chamar agora o ICP para estar fazendo a sua promoção especial do programa Defesa da Fé. Seja um assinante da revista Defesa da Fé do Instituto Cristão de Pesquisas. Você pode ser um assinante recebendo em sua casa a nossa revista. A assinatura anual está por apenas R$18. Você pode também adquirir a edição especial da revista Defesa da Fé. Você que não conseguiu a número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7... está aqui a revista especial, onde tem todas as matérias desses exemplares. Essa revista também custa apenas R$18. Se você quiser ser um assinante e adquirir também a edição especial, você adquire tudo por apenas R$35. Você vai receber em sua casa a edição especial da revista Defesa da Fé e também a sua revista bimestral, com assinatura anual. Então, adquira a revista Defesa da Fé do Instituto Cristão de Pesquisas. Muito bem, depois dessa propaganda aí, dessa promoção especial do Instituto Cristão de Pesquisas, se eu fosse você, eu ligaria agora, 0800 17 55 99, ligação gratuita de qualquer parte do Brasil. Pode ligar nesse momento que terá alguém para atender você. Eu estou aqui com o pastor Natanael Rinaldi, presidente do Instituto Cristão de Pesquisas, e o nosso assunto é sobre adventismo. E agora, pastor, eu quero saber sobre sábado. Que negócio é esse que Jesus ensinou, que a gente ouve adventista falar por aí, que Jesus ensinou que nós temos que guardar o sábado? Que negócio é esse, pastor? Bom, o adventista, ele tem como fonte de autoridade religiosa não só a Bíblia. Ele tem os escritos de Ellen G. White. E quando um adventista conversa com você, ele não enfatiza a necessidade de guardar o sábado para ser salvo. Mas quando você lê os escritos de Ellen G. White, ela declara: santificar o sábado implica em salvação. É como se dissesse, se não guardar o sábado, não pode ser salvo. Não ser salvo. Então o adventista geralmente entra conosco com a seguinte pergunta: você guarda a lei de Deus? O crente, de certo modo, por falta de orientação, diz: sim, eu guardo. E você guarda o sábado? O crente responde: não. Aí ele pergunta: bom, a lei de Deus são 10 mandamentos. Se você guarda 9 e tropeça num, de acordo com o livro de Tiago, você está transgredindo todos. Então o adventista, para impor a guarda do sábado, ele divide a lei de Deus em duas partes. Uma parte ele denomina lei
moral ou lei de Deus. Outra parte ele denomina lei cerimonial ou lei de Moisés. Então ele enfatiza que a lei cerimonial foi abrogada na cruz, foi abolida por Cristo, foi cravada na cruz. Bom, se você perguntar para o adventista o que é lei moral, ele diz são os 10 mandamentos. E o que é lei cerimonial? É o restante da lei, os livros escritos por Moisés, colocados ao lado da arca, escritos num livro. Mas espera um pouquinho aí, pastor. Essa divisão aí de lei moral e lei cerimonial é uma divisão feita pelos adventistas. Exatamente. Mas baseado em que eles eram? Porque de repente o sábado é uma lei cerimonial, é uma cerimônia, Mas isso não é aí nada é que de moral. está. Se você me perguntasse, como é que Jesus considerou o sábado? Como um preceito moral ou um preceito mas cerimonial? aí que está. Então, se eles dividem como em duas partes, lei moral e lei cerimonial, então, de qualquer maneira, não dá certo a defesa do sábado, porque o sábado, obviamente, cairia como lei cerimonial. Exatamente. Então, eles fizeram um negócio que eles mesmos caíram, né? Mas vou ler para você a revista Adventista de 8 de janeiro de 1980, da Escola Sabatina. Eles dizem fazem o seguinte na página 18, vou repetir, lição da Escola Sabatina, de 8 de janeiro de 1980, na página 18. Seria útil classificarmos as leis do Velho Testamento em várias categorias. Primeiro, lei moral. Segundo, lei cerimonial. Terceiro, lei civil. Quarto, estatutos e juízos. Quinto, leis de saúde. Agora, essa declaração. Esta classificação é, em parte, artificial. Muito bem. E por que é feita essa divisão? Para salvaguardar a obrigatoriedade da guarda do sábado, porque ele apresenta para você que são 10 os mandamentos, e se a pessoa não está guardando o sábado, logo, diz ele, você está pecando contra todos. Agora, convém frisar que em Gálatas 3, versículo 10, diz o apóstolo, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. A lei não eram 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram parte. Exatamente. Agora, a lei abrangia Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, chamado o Pentateuco, que nele se encontram 613 mandamentos. Preceitos, mandamentos. 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. O apóstolo conclui no versículo 11 do capítulo 3 de Gálatas, e é evidente que pelas obras da lei ninguém será justificado. De modo que, seguindo o próprio raciocínio dos adventistas, que a lei cerimonial foi abrogada por Cristo e foi cravada na cruz, perguntas, dentro desta lei que o próprio adventista reconhece como cravada na cruz, estava incluído o sábado? Então você abre a Bíblia para responder essa pergunta no capítulo 2 do livro de Colossenses. Diz o apóstolo Paulo o seguinte, versículo 14 em diante. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Vejam, vou repetir. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Muita atenção, meu telespectador. Portanto, ninguém vos julgue, que significa ninguém critique você, pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, Paulo está incluindo, dentro das coisas transitórias, passageiras, que constituíam sombra, o ciclo de festividades, abrangendo os dias sagrados anuais, mensais e semanais do judaísmo. Ninguém vos julgue por causa dos dias de festa.
Festas, dias de festas. Dias de Certo. festas. Luas novas, Luas novas. sábados. Então, Sábado. dias de festas. É uma Os chamados sábados anuais. Perfeitamente. Festa festa da Páscoa, festa dos Asmos, festa de Pentecostes, festa das trombetas, festa da expiação, primeiro e último dia da festa dos tabernáculos. Os chamados sábados cerimoniais estão dentro desse contexto, dias de festa. Segundo lugar, vem luas novas. Cada mês havia um dia sagrado, que era o dia de luas novas. E, por fim, semanalmente havia um sábado, Que é o sábado. que é o sábado semanal. Pastor Nathanael Rinaldi, daqui a pouco nós vamos voltar para falar sobre o sábado. Fique conosco aí, daqui a pouquinho, no próximo bloco, sobre o sábado. Este é o programa Defesa da Fé do Instituto Cristão de Pesquisas e nós estamos aqui falando sobre adventismo, que se diz ser evangélico, mas tem um ensinamento diferente. Olha, veja bem, nós não estamos aqui atacando a igreja evangélica, não é esse o nosso objetivo, não de entrar em assuntos de questão moral, nada disso. O nosso negócio aqui é o seguinte: existe um ensinamento na igreja adventista que não tem nada a ver com nós cristãos evangélicos. É por isso que nós estamos aqui analisando. Por isso que nós vimos a questão da doutrina da expiação e agora nós estamos vendo a questão do sábado. Nós estamos mostrando porque nós, como cristãos evangélicos, não achamos que o sábado tem a ver com a nossa salvação, diferentemente do adventismo. E os adventistas dizem que Jesus mandou nós guardarmos o sábado. Não foi, pastor? Não é isso que eles dizem? Eles dizem isso. Não dizem exatamente que Jesus mandou guardar o sábado. Eles dizem que Jesus guardou o sábado. E eu quero lançar um convite para qualquer adventista que esteja me ouvindo, para ver se ele pode me indicar um mandamento de Jesus Cristo para guardar o sábado. Como é que Jesus considerou a guarda do sábado? Como um mandamento moral ou como um mandamento cerimonial? Então vamos ver o que a Bíblia declara, depois queremos retornar a Colossenses 2 para fazermos mais alguns comentários. Mas veja só, no capítulo 7 do livro de João, Jesus faz uma declaração, dado que ele havia feito benefício a alguém nesse dia, e os judeus estavam murmurando por esse fato. Então Jesus disse assim, capítulo 7 do livro de João, versículos 22 ao 24. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. E se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, olhe bem a declaração de Jesus. O judeu, ao nascer, naturalmente do sexo masculino, no 8º dia do seu nascimento, independentemente do dia que caísse da semana, havia necessidade de ser circuncidado. A criança do sexo masculino devia ser circuncidada no 8º dia. Bom, se este dia fosse sábado, de acordo com a lei do sábado, Êxodo 35, versículo 3, declara: não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Mas a criança precisava de um trabalho de higiene, dado que precisava ser circuncidada. E agora? A circuncisão não era um preceito cerimonial que os próprios adventistas reconhecem como não obrigatório hoje? E por que então um preceito cerimonial se sobrepunha à exigência da guarda do sábado? Dado que o sábado então ficava inferiorizado à prática da circuncisão. À prática da circuncisão. Porque quer dizer, podia fazer circuncisão podia no sábado. fazer circuncisão, podia acender fogo, podia rachar lenha, podia carregar água para ferver a água, a fim de que a criança fosse circuncidada e fizesse um trabalho higiênico. Certo. Ora, então o sábado ficava subordinado à circuncisão. Perfeitamente. Está aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque senão ele simplesmente diria, não pode fazer. Se o homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrantada,
Logo, Mas então foi quebrantado o sábado. foi quebrantado o sábado. Então a lei de Moisés aí parece que está dando muito mais valia à Isso, circuncisão exatamente. e não ao sábado. Não ao sábado. Palavras de quem? Do Senhor Jesus Senhor Cristo. Jesus. Vamos a outro exemplo. No capítulo 12 do livro de Mateus, nós encontramos os discípulos de Jesus sendo acusados de transgredir o sábado. Naquele tempo, Jesus passou pelas searas em um sábado e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era ilícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes violam no templo o sábado e ficam sem culpa? Então, no sábado, o sacerdote tinha certas obrigações cerimoniais, holocaustos a serem sacrificados. Alguns serviços, né? Serviços Algum dentro do trabalho. templo, que dentro do templo, a lei do sábado era invalidada. Invalidada. E sem culpa. E Jesus citou aqui, para a defesa dos discípulos, um exemplo de Davi no passado, que com fome entrou no templo e comeu os pães dedicados apenas aos sacerdotes, o pão da proposição. Se Jesus contou este exemplo do Velho Testamento, bem que os judeus podiam argumentar: bom, mas os sacerdotes, ao darem o pão da proposição para Davi, simplesmente quebraram um preceito cerimonial. E os teus discípulos estão quebrando um preceito moral, porque estão colhendo espiga no dia de sábado. É um trabalho. Mas eles não argumentaram contra, porque na verdade a comparação que Jesus está fazendo é esta. Então se pergunta: os sábados, os sacerdotes no templo podiam matar e ficar sem culpa? Não. Os sacerdotes no templo podiam roubar e ficar sem culpa? De jeito não. nenhum. Podiam adulterar no templo e ficar sem culpa? Não. Podiam prestar culto a outros deuses e ficar sem culpa? Podiam tomar o nome de Deus e ficar sem culpa? De jeito nenhum. Mas podiam transgredir o sábado e ficar sem culpa? Podia, porque está escrito aí que Aí pode. está. Embora o sábado esteja junto dos 10, ele não tem a mesma natureza. Ele não é um preceito moral. Ele é um preceito cerimonial. Está patente aqui aos olhos de qualquer pessoa que quiser ver que Jesus colocou o sábado como um preceito cerimonial, primeiro comparando a circuncisão e segundo fazendo uma comparação com o caso de Davi e alegando ainda que aos sábados no templo o sacerdote viola o sábado e fica sem culpa. Ora, os holocaustos terminaram e o sábado era inferior aos próprios preceitos. Sacrifícios, aos trabalhos. Sem Então dúvida não alguma. adianta essa teimosia dos adventistas de querer impor, como diz o livro deles aqui, a guarda da lei implica na salvação. Se nós não estivermos em harmonia com a lei, que para eles é o sábado, os benefícios da morte de Cristo não nos são aplicados. Ora, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para quem? Para quem merece ou para quem não merece? Para todos os homens. Está lá em Tito 2:11, a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. Nenhum de nós tem direito nenhum, nenhum de nós tem merecimento nenhum. Diz o Tito 3:5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou. Graças a Deus. Este é o programa Defesa da Fé do Instituto Cristão de Pesquisas. Eu estou aqui com esse livro da editora Vida, que você precisa ter aí na sua biblioteca. O livro chama A Batalha e você vai encontrar por R$15 em qualquer livraria evangélica do Brasil, mas se você ligar para o Instituto Cristão de Pesquisas, você vai conseguir por apenas R$9. E também o livro Caminhando pela Bíblia. O livro Caminhando pela Bíblia, em qualquer livraria, você encontra por R$13. Mas no Instituto Cristão de Pesquisa, por apenas R$7, você pode adquirir esses dois exemplares e ser abençoado. E atenção, ligue agora, nesse momento, no 0800 17 55 99, está passando aí na sua tela o telefone, a ligação gratuita para o ICP, estará alguém lá para atender você, para você ser um assinante da revista Defesa da Fé. Pastor Natanael Rinaldi.
O senhor disse que os adventistas têm duas autoridades em termos doutrinário, teológico, a Bíblia e a senhora Ellen White. Que negócio é esse? Que autoridade é essa da senhora Ellen White? Quando eu disse a princípio que a Igreja Adventista se considera uma igreja remanescente do cristianismo apóstata, ela declara que se diferencia das demais igrejas por duas características. Primeiro, a guarda dos mandamentos, que segundo ela é a guarda do sábado. Segundo, o espírito de profecia que existe na pessoa de Ellen White. Essa senhora tem na Igreja Adventista os seus livros publicados e a Igreja Adventista é a depositária. Logo, para a Igreja Adventista, essas duas características constituem a única igreja verdadeira. Agora, então, o que o Adventista... Essa senhora Ellen White seria o espírito da profecia? Exatamente, o espírito de profecia são os escritos dela. Então, você veja o seguinte, no livro de Hebreus 1:1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós fala nestes últimos dias pelo Filho. No livro de Ellen White diz assim: a nós nestes últimos dias fala pelo espírito de profecia. Mas o que é isso? São os escritos de Ellen White. É esta mulher uma fonte de autoridade religiosa para o adventista, de tal modo que a Bíblia e os escritos de Ellen White, por exemplo, nós temos aqui o grande conflito e a Bíblia. Se você me perguntasse qual dos dois tem maior fonte de autoridade religiosa, eu diria, dentro do ensino adventista, tanto os escritos de Ellen White como a Bíblia Sagrada têm a mesma fonte de inspiração. Para provar isto, a Revista Adventista de fevereiro de 1984, na página 37, diz assim: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, têm aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Quer dizer, ora, colocar o mesmo se pé a de igualdade. inspiração, se Paulo disse em 2 Timóteo 3,16, toda escritura é divinamente inspirada. Qual é o grau de inspiração? Absoluta da Bíblia, porque a Bíblia é inerrante. Qual é o grau de inspiração de Ellen White? O mesmo grau de inspiração dos escritores da Bíblia. Não é diferente dos escritores encontrados na Bíblia. Logo, o grau de inspiração de Ellen White é igual ao da Bíblia Sagrada. Sabe, pastor Natanael, eu acho que as pessoas precisam entender que por mais que o seu pastor, que o seu líder religioso seja uma pessoa santa, dedicada, não tem a mesma autoridade que a palavra de Deus. Não é verdade? Mas está condenado É só a Bíblia a por palavra Apocalipse 22:18, e eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, que se alguém lhe acrescentar as pragas que estão escritas neste livro, virão sobre esta pessoa. É um problema seríssimo. Está aí, meu amigo, meu querido irmão, você está vendo, eu tenho uma grande parte do que foi dito nessa palestra registrada aqui em nossa revista Defesa da Fé. Se você quiser adquirir o que o pastor Natanael Rinaldi dispôs aqui neste programa, é só você ligar para o Instituto Cristão de Pesquisa, solicitar a revista Defesa da Fé, edição especial, tá certo? Essa revista é edição especial. Você liga no 0800 17 55 99 e aí você vai ter a matéria que o pastor Natanael Rinaldi estava falando e muito mais, muitas outras matérias que falam sobre os escritos também dessa senhora. Então é só você ligar no Instituto Cristão de Pesquisa e solicita a revista Defesa da Fé, edição especial. Eu quero agradecer aqui o pastor Natanael Rinaldi, presidente do Instituto Cristão de Pesquisa, e permitindo o nosso bom Deus, nós estaremos de volta com o programa Defesa da Fé nesse mesmo horário, nessa mesma rede de televisão, nesse programa abençoado aqui do Instituto Cristão de Pesquisa. Até mais.